palavra de Deus em comunhão no ambiente do Ministério Infantil. Você é pai, você é mãe e ainda não conhece o Ministério Infantil? No final do culto, quando for buscar o seu filho, veja o que temos preparado. As boas salas, com móveis adequados, com mensagens bíblicas por todo lado e, acima de tudo, com um grande desejo de alcançar o coração do seu filho, porque sabemos que ele é um campo missionário no qual devemos avançar. Deus abençoe nossas crianças, nossos muitos irmãos que cuidarão das crianças nesse tempo de aprendizado. À noite, mais uma vez, irmãos, haverá culto com as crianças, portanto, planejem vir a este lugar, trazendo as crianças para o culto noturno. Vamos recitar juntos o tema que está no boletim? Leiamos. Sejamos gratos a Deus pelo privilégio de fazer missões. Convido os irmãos a, em pé, acompanhar a leitura de Romanos, capítulo 1, versos 8 a 17. Estamos aqui encerrando a campanha de missões regionais, mas não o nosso compromisso com a obra missionária. A primeira igreja, irmãos, durante o ano inteiro, realiza esse grande esforço em prol da expansão do Evangelho em toda a terra. Então não existe um dia do ano em que os irmãos não sejam chamados a contribuírem com a obra missionária. Hoje encerramos missões regionais e no próximo domingo nós já seremos de algum modo lembrados que março é o mês em que iniciamos a mobilização da campanha de missões mundiais, a campanha que nesse ano nos chama a completar a missão que o Senhor deu à sua igreja nesse tempo. Romanos capítulo 1, a partir do verso 8, diz-nos assim a palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Leiamos juntos os versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, e dizemos, pode assentar, queridos irmãos. É com a palavra de Deus diante dos nossos olhos, com a Bíblia aberta, que desejo nessa manhã falar-lhes acerca do tema, o privilégio de pregar o Evangelho. E a minha oração é que aconteça com você aquilo que aconteceu comigo enquanto eu estava estudando esse texto da palavra do Senhor. Meu desejo é que você reconheça o grande privilégio de ter sido alcançado, mas também de poder alcançar vidas por meio daquele agente que Deus escolheu, que é a pregação da sua palavra. Meus irmãos, essa carta
foi escrita provavelmente quando Paulo, o apóstolo, ainda estava na cidade de Corinto, por volta do ano de 56 ou ano de 57 depois de Cristo. E ele estava acompanhado por outros obreiros, um deles, inclusive, demonstra que auxiliou Paulo na escrita dessa carta. Em Romanos 16, verso 22, ele diz: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. O apóstolo Paulo, portanto, recebeu o auxílio de Tércio para a escrita desta carta dada pelo Senhor. Paulo estava, nesse momento, planejando uma longa viagem, passar a Jerusalém, porque crentes em Cristo Jesus haviam levantado recursos para os irmãos em Cristo empobrecidos em Jerusalém, num tempo de carestia e seca, de fome, de luto em Jerusalém. Paulo queria pela primeira vez ir a Roma e esperava receber apoio da igreja de Jesus que estava na capital do império, em Roma, e ele queria chegar à Espanha. Os irmãos podem observar em Romanos, do capítulo 15, como a partir do verso 24, o apóstolo Paulo, depois de ter falado tanto aos crentes de Roma, diz assim, Romanos 15, 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. É a carta de um homem envolvido com a pregação do Evangelho. Planeja uma longa viagem, auxiliar crentes e alcançar descrentes, e diz aos crentes de Roma: comigo participem dessa grande obra que é a vontade de Deus. Provavelmente ele estava hospedado na casa de Gaio, um irmão em Cristo mencionado em Romanos 16, verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Irmãos, depois de um ministério de aproximadamente 20 anos de pregação, o que Paulo está fazendo? Celebrando o ministério da pregação, o privilégio de poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele apresenta-se aos crentes que ele não conhecia em Roma e pensa: se eles são crentes, eles hão de se empolgar com a obra missionária. Eles terão como prioridade investir recursos, muito tempo de oração, o tempo deles, a vida deles, para que o mundo conheça de Cristo. Apresenta-se a esses irmãos e os saúda, e faz isso num padrão muito típico da época, que era o modelo da carta grega. Voltando ao capítulo 1, eu quero mostrar aos irmãos o que dizem os versos 7 a 10. Paulo os cumprimenta assim: a todos os amados de Deus. Ele aqui está dizendo: o que eu tenho para mencionar acerca do Evangelho da Graça é motivo de alegria para todos, e a consequência da graça que nos alcançou, que é de graça oferecer o Evangelho, é assunto que interessa a todos que são de Deus, aqueles que têm o privilégio de serem do Senhor. Aos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus,
mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Eu estou dando graças a Deus, porque naquilo que preciso fazer em obediência à vontade do Senhor, eu posso contar com todos vocês, sem exceção. E digo mais, em todo o mundo, ao ouvirem falar da crueldade do Império Romano e saberem que existe uma igreja aí na frente de César, na casa de César, os crentes estão dando graças a Deus em todo o mundo e dizendo que vocês são pessoas que vivem pela fé. Vocês servem a Deus no olho do furacão, no epicentro da perseguição ao cristianismo, que é a sede do Império Romano. Verso 9, Paulo prossegue dizendo: Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente, apesar de não conhecê-los, eu oro por vocês, porque eu sei que Deus pode usá-los, para que o nome dele seja exaltado em toda a terra. Verso 10, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, eu tenha a oportunidade de visitar vocês em Roma. Irmãos, Paulo apresentou o Evangelho nos versos 1 a 7, dando ênfase à justificação pela fé, dizendo: Cristo, cheio de graça, se importou com vocês pecadores, não porque vocês merecem, mas porque Ele é gracioso, tornou vocês justos, vocês que creram nele. Portanto, se incomodem com a bênção da graça de Deus e queiram isso para outras pessoas. Olhem a partir do verso 1, quando Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Servo é a palavra grega doulos, é o escravo que foi comprado. Paulo diz: Jesus me comprou com seu sangue, eu sou escravo dele, eu sou servo dele, eu o sirvo como aquele que o tem como Senhor. Chamado para ser apóstolo, a palavra grega foi transliterada, é apóstolo, enviado. Então a um só tempo Paulo diz: eu sou o servo e tenho autoridade. Eu sou servo porque o Senhor me trouxe a Ele, mas eu tenho autoridade porque o Senhor me enviou em nome dEle. Eu tenho o privilégio de ter sido salvo por Ele e de agora ser enviado por Ele para pregar o Evangelho. Eu fui separado não para compartilhar outra mensagem, senão o Evangelho de Deus. E aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada desafia o relativismo do homem do nosso tempo ao dizer: existe com artigo definido o Evangelho de Deus. Não existem evangelhos. Não existe um evangelho segundo a leitura latino-americana. Não existe um evangelho segundo a teologia da libertação. Não existe um evangelho segundo os grupos ativistas homossexuais. Não existe um evangelho segundo a cultura afrodescendente. Existe o Evangelho de Deus. Qual evangelho é esse? Versos 2 a 7. No verso 2 Paulo diz: é o que Deus prometeu pelos seus profetas. Os profetas que disseram da perdição do homem, os profetas que disseram da graça de Deus, que faria vir redenção a Israel, e por meio de Israel, luz para os gentios seria espargida. O Evangelho a respeito do seu Filho, verso 3, o centro do Evangelho é Cristo Jesus, o centro da Bíblia é Jesus, o centro da fé é Jesus, o qual veio em carne, cumprindo as profecias, filho de Davi, descendente de Davi. Ele, verso 4, não era apenas um homem, ele era o Filho do próprio Deus, cheio de poder, santo como mais ninguém pode ser, sem pecado, que ressurgiu dentre os mortos. Por isso ele é Jesus o Cristo, Christos, o escolhido, o nosso Senhor. Ele é não apenas um profeta, ele é o nosso Senhor, aquele a quem nós obedecemos. Verso 5, é por intermédio de Cristo que viemos a receber salvação, graça, e também viemos a receber um lugar no corpo, poder para servir, o apostolado, por amor do nome dele, para a obediência por fé, e isso não apenas para alcançar judeus, como muitos judeus pensam, como muitos judaizantes que estão em torno da igreja de Roma pensam, mas para alcançar todos, inclusive os gentios, de cujo número, verso 6, vocês são contados aí em Roma. Vocês foram chamados para serem de Jesus Cristo. Irmãos, os versos 1 a 6
é um texto evangelístico. É uma abordagem absolutamente evangélica, que diz ao homem da intenção de Deus e da necessidade do homem por salvação. É esse homem, irmãos, apaixonado por Cristo e por seu santo evangelho, que provou em sua vida graça, que o chamou da perseguição à igreja para ser perseguido por amor a Cristo, que nos versos 16 e 17 nos diz assim, Romanos 1, verso 16, eu não tenho por que me envergonhar. Há quem se envergonhe do evangelho, há quem me diga que é vergonhoso eu, um fariseu, egresso da casta mais excelente do judaísmo, tornar-me um cristão. Eu não me envergonho, porque o evangelho é o dinamis, é o poder de Deus, para salvar todos os que creem, a começar da Judéia, porque Jesus veio como judeu, e depois para alcançar o mundo grego. Quando Jesus fala do mundo grego, e aqui Paulo também fala sobre isso, está falando do mundo inteiro, irmãos, porque a cultura grega, chamada de helenismo, influenciava o mundo conhecido. O mundo antigo estava sob a influência da cultura grega e do poder militar de Roma. Isso chamamos de antiguidade clássica, Grécia e Roma. Então, quando Paulo diz, o evangelho pode salvar o judeu e o grego, está dizendo, pode salvar qualquer um que vier a crer em Cristo. O grego aqui é uma forma de dizer, todo mundo que não é judeu, ou seja, o mundo todo, judeus e não judeus, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, na boa notícia de que Jesus veio e se colocou no lugar do pecador, para justificar o pecador com o seu sacrifício pessoal, santo e agradável ao Pai, um sacrifício que de tão valioso que é, pode redimir todos os pecadores, que em todas as épocas, de joelhos se dobrem diante do Senhor, confessando pecados e crendo em Jesus Cristo. De fé em fé, o justo não viverá por suas obras, por suas tradições, por sua boa vontade, por sua firme decisão interior, viverá pela fé, pistes, confiança, segurança de que Deus não falhará, não negará a si mesmo, não voltará atrás da sua promessa de redimir o terrível pecador que nele crê, dando-lhe segurança de vida eterna. Paulo, então, inflamado com a mensagem do evangelho e em oposição ao grande número de judaizantes que foram morar na capital do império, diz, isso é para todos, é um privilégio que Deus nos dá, pregar o evangelho a todos, a judeus e não judeus. Vejam o que nos diz os versos 13 e 14, não quero, irmãos, que vocês esqueçam que eu quis ir pregar o evangelho a vocês, eu que tenho origem entre os judeus, eu que estava entre os mais afamados entre os judeus, eu quis ir ao encontro de vocês gentios, e de todos os outros. E ele diz no verso 14, porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo, eu persegui a igreja, e de algum modo, do ponto de vista humano, impedi a igreja de alcançar bárbaros, gregos, sábios, ignorantes. Então eu tenho uma dívida com essas pessoas, eu agora preciso pregar, de tal modo, que eu possa fazer um contraponto ao tempo em que eu tentei impedir a pregação do evangelho a essas pessoas. Irmãos, é a nossa fé em Jesus Cristo, é a nossa separação para o evangelho que nos torna privilegiados, e Paulo aqui vai dizer isso, o significado desse privilégio, o privilégio de pregar o evangelho, está em primeiríssimo lugar, na certeza de que, para pregar o evangelho, primeiramente precisamos receber o evangelho. Separe duas pessoas, uma pessoa analfabeta e uma pessoa culta. O analfabeto é um crente convertido a Cristo, arrependido dos seus pecados, que viu a glória de Deus e a santidade do Senhor, e a Ele serve. Pegue uma pessoa culta e peça que ele leia a Bíblia e leia manuais de teologia, e depois peça as duas que saiam a pregar o evangelho. Eu não tenho dúvidas do resultado. Essa pessoa iletrada, mas cheia do poder do Espírito de Deus, alcançará vidas. O outro,
que conheceu na letra o Evangelho, que conheceu no sistema teológico que é o cristianismo, a ninguém alcançará. Irmãos, para pregar o Evangelho, precisamos primeiro receber o Evangelho. Paulo diz isso, como nós já lemos, que o Senhor o separou para servi-lo e o chamou para ser apóstolo pelo Evangelho de Deus. Se Paulo não tivesse reconhecido que ele era um perseguidor de Cristo, se Paulo não tivesse crido em Jesus Cristo, se Paulo não tivesse se dobrado diante do senhorio de Cristo, o que ele pregaria? Nós temos o privilégio de pregar, porque antes temos o privilégio de receber o Evangelho de Jesus. Aquele Evangelho, irmãos, que todos os profetas fiéis a Deus pregaram. Que privilégio seu! O Evangelho que homens inspirados pelo Senhor compartilharam, te alcançou. Ou seja, o que havia de mais importante que o Senhor quis dizer à humanidade, chegou ao seu coração. O Evangelho que foi encarnado por Jesus Cristo, nosso Salvador, é o que te alcançou. E Deus, em sua graça, move o mundo que Ele criou, para que você seja alcançado. Eu convido você a pesquisar mais acerca da história da ferrovia em Divinópolis. Por esses dias eu visitei o nosso querido diácono João Ribeiro, que está aqui. Estávamos conversando, irmão João, sobre o erro do Brasil de no passado ter desistido de investir nas ferrovias. Conversávamos sobre isso. O irmão João é ferroviário aposentado. Irmãos, a cidade de Divinópolis, dizem, só se tornou o que ela é por conta da ferrovia. A ferrovia atraiu gente, atraiu riquezas, colocou Divinópolis nos trilhos do progresso, e Divinópolis se tornou a 11ª maior cidade desse grande estado que é Minas Gerais, um estado com 853 municípios. Essa cidade, que é muito jovem, comparada com as cidades históricas de Minas Gerais, é a 11ª maior cidade de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano. Então nós ouvimos falar da ferrovia em Divinópolis, que aqui está a maior oficina ferroviária que se conhece nesse país e na América Latina. Mas nós, os crentes, precisamos lembrar que a vinda da ferrovia para Divinópolis era plano de Deus. Muita gente, ao dizer Divinópolis se beneficiou da vinda da ferrovia, não sabe que Deus, em seus planos maravilhosos, permitiu a vinda da ferrovia por amor a um povo que estava aqui numa pequenina cidade, porque a ferrovia trouxe crentes em Jesus, que fundaram uma das mais antigas igrejas evangélicas desse estado, que é a nossa igreja, e que alcançaram muita gente. Essa igreja já organizou outras 19 igrejas, irmãos. Mantém hoje 5 congregações, ordenou dezenas de obreiros e enviou aos campos, contribui fielmente há 104 anos quase, para a obra missionária em toda a terra. Estava nos planos de Deus, e eu não estou na mente maravilhosa de Deus. Eu sou tão pequeno que eu não consigo compreender, porque Deus selecionou essa cidade, mas eu sei que Deus selecionou e disse, vai à ferrovia, porque na verdade o meu alvo é aquela população que será alcançada. E aí, irmãos, o Deus de toda a terra move céus e terra como Ele quer. Trouxe gente de todo canto. Trouxe gente, irmão Eliseu, de Ribeirão Vermelho. Trouxe gente de Juatuba. Trouxe gente da capital do Rio de Janeiro. Trouxe muita gente para esse lugar, para que aqueles pregassem o Evangelho, constituíssem uma igreja com 31 membros em 1919, que é essa igreja hoje que chega a quase 800 membros na atualidade. Irmãos, nós recebemos o Evangelho porque Deus nos amou. Você é um privilegiado, porque nesse mundo anticristão, porque nesse mundo rebelado contra Deus, porque nesse mundo de maldade, o Evangelho chegou a você. Celebre esse grande privilégio. Mas o privilégio de pregar o Evangelho é para quem recebeu e quem tem experimentado o Evangelho. Sim, irmãos. Meus irmãos, nós temos uma mensagem. E a mensagem que proclamamos é o Evangelho que nós experimentamos. É por isso que o analfabeto pode dizer
Eu sei quem é Jesus e eu quero falar da palavra dele. E quantas pessoas aprenderam a ler lendo a Bíblia? Você sabe disso? O Brasil, durante o século XX, teve como uma das suas grandes lutas a alfabetização da população. Projeto Mobral, Projeto Rondon, educação de jovens e adultos. Quanto esforço, porque um dos nossos grandes problemas era a dificuldade num grande país rural de se chegar ao ensino formal. Saiba você que milhares e milhares e milhares de pessoas aprenderam a ler porque aprenderam a ler a Bíblia, porque amaram a palavra de Deus. Foi isso ou não foi, irmã Fia? Irmã Fia, que é professora, filha de pastor, hoje com os seus cabelos brancos, sabe disso, né, irmã Fia? Que muita gente aprendeu a ler porque amou a Cristo e desejou de todo o coração ler a palavra de Cristo e aprendeu a ler a palavra de Deus. Meus irmãos, nós só pregamos aquilo que experimentamos. E o que nós experimentamos? Graça sobre graça, amor de Deus, misericórdia. Ele movendo crentes para chegarem a nós. Eu fui ovelha por um período da minha infância de um pastor norte-americano, vivo ainda hoje, viúvo, pastor Neil McSchutz. Pastor Schutz estudou num seminário norte-americano e, segundo o que ele diz, o desejo dele, que era de uma área rural nos Estados Unidos, era se formar no seminário e voltar para aquela roça para ser pastor da pequenina igreja dele. No seminário ele ouviu falar do Brasil. Interessante que o pastor Schutz dizia da decepção dele quando o avião pousou no Rio de Janeiro. Ele ficou procurando a selva e os índios, nos anos 60. Ele achou, pelo que ele ouvia falar do Brasil, que no meio da mata haveria uma pista e o avião pousaria, os índios o cercariam. E quando ele viu aquela imensa cidade, então a capital do país, com prédios, com belezas tão grande, ele se impressionou. Mas ele disse que no seminário, ele ouviu falar do Brasil, apelidado de o Gigante do Sul, o maior país do hemisfério sul. E que ele conheceu a sua esposa, a missionária irmã Audrey, uma grande musicista, professora de discipulado e de missões. Por esses dias, irmãos, eu vou contar para vocês, eu flagrei o pastor Petrônio com o livro das nossas aulas de discipulado com o pastor Schutz. Foi ou não foi, pastor? Ele estava lá com aquele livro de discipulado, e então ele riu para mim dizendo... E eu, na época de seminário, nem sabia que 20 anos depois eu estaria olhando esse livro de novo. E realmente um conteúdo extraordinário. E, meus irmãos, eles vieram para o Brasil, foram designados para o interior da Bahia, assumiram o Instituto Bíblico Batista, que tornou-se um seminário, iniciaram um projeto de perfuração de poços artesianos, no semiárido nordestino, plantaram uma igreja numa periferia que tornou-se durante um período da história da cidade a maior igreja batista. Por um período ela foi. Fundaram algumas escolas, apoiaram a obra missionária e um dia estavam almoçando na minha casa porque era o nosso pastor. Você imagina a graça do evangelho? Lá nos Estados Unidos, um jovem vocacionado querendo receber preparo para que não faltasse pastor na pequenina igreja da zona rural em que ele vivia. Deus moveu o coração dele e muito especialmente da esposa dele, para que anos depois estivessem na sala da minha casa, dizendo à minha mãe e ao meu pai, prepararam aquela mesa farta, e eles dizendo, será que dá para fritar um ovo para mim? Eu ouvi o pastor Schutz perguntar isso com a simplicidade e com o amor dele. Eu fui realmente influenciado pela vida e pelo amor daquele homem, primeiro pelo Senhor e depois pelo povo brasileiro. 37 anos, irmãos, e no dia da despedida, uma multidão no aeroporto internacional de Salvador, e eu lembro-me quando algumas pessoas perguntavam, quem é a celebridade? Porque dizem que na Bahia é assim, né, irmãos? Todo lugar que você olha tem alguém famoso ali, andando. E nós dissemos, é um pastor que serviu ao Senhor por 37 anos. E está voltando para os Estados Unidos e está deixando muita saudade aqui.
Lembro-me que numa ocasião eu estava no supermercado da cidade comprando alguns itens, e ao sair lá estava o pastor Schultz, doutor Schultz, porque ele era doutor de fato, com a Kombi do seminário, recebendo as frutas e verduras, ele mesmo dirigindo a Kombi do seminário, doutor Schultz levando o alimento que pastor Petrônio iria comer à noite lá no internato, e eu também, lá no refeitório do seminário. Como Deus, irmãos, é gracioso. Esse é o meu testemunho. Imaginem se cada um de vocês pudessem dizer de quem os alcançou para Cristo, as situações inusitadas em que vocês foram fisgados com a mensagem do Evangelho. Irmãos, eu fico maravilhado quando vejo que o Senhor implantou no coração de um casal missionário em um outro país o anseio de amar o meu povo, e me alcançou e me influenciou. Influenciou mesmo. Nós experimentamos a graça, não apenas de termos sido salvos, mas de termos sido incluídos no corpo de Cristo, a sua igreja. No verso 12, Paulo está dizendo: irmãos, eu quero levar a vocês algo que eu tenha para dar, mas quero receber. Paulo aqui está dizendo no verso 12: em vossa companhia haverá recíproco conforto, a nossa fé é mútua, eu tenho algo para dar e vocês têm algo para me entregar. Irmãos, essa é a graça do Evangelho. O Senhor nos salvou e nos deu poder para estar aqui diante do povo de Deus, o que é um grande privilégio, o que é uma honra, cantando, e o outro lá embaixo recebendo pessoas, e o outro liderando a classe da escola bíblica, e o outro influenciando crianças, e o outro irmão ali nos equipamentos transmitindo tudo o que acontece aqui para o mundo. A graça do Evangelho, fomos salvos, nós experimentamos Cristo, fomos incluídos no seu corpo, nos tornamos membros e recebemos dele a maravilha chamada de dons espirituais. No verso 11, o apóstolo Paulo está dizendo: eu quero repartir convosco algum dom, algum carisma, algum presente que o Senhor me deu para edificar a igreja, para chamar pecadores ao arrependimento e, acima de tudo, para glorificar o nosso Deus, para que sejais confirmados, diz o verso 11. Eu já ouvi muitos relatos sobre essa igreja, relatos sobre o prédio que ela construiu no centro da cidade, que muitos dizem que é belo, eu concordo, e relatos sobre as pessoas. Os relatos sobre os membros dessa igreja são mais empolgantes do que os relatos sobre o patrimônio. Eu já ouvi de tudo. Pessoas que me abordaram quando eu me identifico como pastor da Igreja Batista da Rua Pernambuco, e dizem: pastor, parabéns, vocês construíram um belo edifício, embeleza Divinópolis. Mas muita gente já disse: então você é lá daquela igreja de fulano de tal, o que é que vocês fizeram com ele? Eu o conheci nos bares da vida, e a vida daquele homem foi transformada. Irmãos, quantas vezes pessoas me disseram: pastor, eu sou amigo de fulana de tal daquela sua igreja. Eu a conheci. E diz assim: o senhor não sabe quem ela era não, mas eu sei. E que transformação. Irmãos, e eu glorifico ao Senhor quando ouço essas coisas, porque nós só pregamos porque antes experimentamos o Evangelho. Não dá, irmãos, para receber um treinamento que não seja esse, a salvação de Cristo que inunda nosso coração e nos faz viver como novas criaturas. E só então refletimos o poder do Evangelho, pela nova vida. O privilégio de termos sido salvos é acompanhado do privilégio de podermos dizer aos outros: veja quão grande salvação me alcançou. No verso 7 é isso que Paulo está dizendo: amados de Deus que estáis em Roma, vocês foram chamados para ser de santos. Não foram apenas para reconhecer que Jesus é o Messias, o que é muito, mas para viverem como o povo do Messias, um povo santo, um povo separado, um povo que tem a identidade de Cristo. O privilégio é poder falar de uma nova vida, do poder de Deus que é salvação para todo aquele que crê, até para um homem como Saulo, que escreve essa carta inspirado pelo Senhor. Na comunhão com os irmãos, refletiria o poder do Evangelho, e vocês agem como missionários.
quando vocês permitem que o mundo veja amor entre vocês, quando vocês dizem ao mundo: aconteça o que aconteceu, eu sou leal à minha igreja, o meu povo, a minha família da fé. Quando vocês demonstram que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para dela fazer parte. Quando nós, irmãos, servimos a Deus, orando para que a obra de Deus seja fortalecida, como minha esposa mencionou aqui nessa manhã, pequenas igrejas em nossa região, que necessitam do nosso olhar de misericórdia, de compaixão, de graça. Quando nós, irmãos, colocamos a mão no bolso e dizemos: eu trocarei a compra do novo celular pela oferta à obra missionária nas cidades do oeste de Minas, em que não existe ainda trabalho batista. Quando você decide que você apoiará o ministério de missões da sua igreja, naquilo que fizer, porque você sabe que isso será refletido no avanço da obra missionária. Eu convido você, meu irmão, a visitar uma das congregações desta igreja. A Convenção Batista Mineira sempre tem chamado as igrejas a vencerem uma lista que é a lista das cidades mineiras sem trabalho batista. Se essa igreja amada se tornasse omisso, essa lista teria mais 4 cidades. Essa igreja sozinha contribui para que Carmo do Cajuru, Cláudio, Abaeté e Cristais não estejam na lista das cidades que não foram alcançadas. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, ao longo dos anos eu tenho dito aos irmãos que eu oro pela congregação dessa igreja na cidade de Itapecerica, o berço cultural do Oeste Mineiro. Nossa irmã Josi, que ali está, a esposa do pastor Antônio, sabe que tem sido esse também um anseio do pastor Antônio. A nossa congregação em Cláudio começa a olhar para Itapecerica com o alvo de estabelecer um trabalho em Itapecerica. Meus irmãos, quando estive há muitos anos em Cláudio, para que a igreja restabelecesse o trabalho naquela cidade, eu conheci um irmão que é membro da nossa igreja na congregação em Cláudio, e ele me disse: pastor, esse é um plano seu ou da igreja? Porque pastores têm um tempo de serviço numa igreja e depois o Senhor chama para outro lugar. Se o pastor, ele disse isso há muitos anos, irmãos, há mais de 10 anos, se o pastor deixar a PIB em Divinópolis, a PIB vai continuar sustentando o trabalho em Cláudio? E eu disse a ele, olhando nos olhos dele: irmão Laércio, esse é o nome dele, eu digo ao irmão que eu estou aqui em nome da primeira igreja batista em Divinópolis. Esse não é um plano meu, mas é um plano de uma igreja que ama o Senhor e ama a obra missionária. Cláudio floresceu, irmãos, na principal rua da cidade, a rua Belo Horizonte, no centro de Cláudio. Quarta-feira, meio de semana, você encontra um local repleto de crentes. Agora pela manhã, domingo à noite, visitem. Cajuru está aqui pertinho. Não vá a Cajuru apenas para mergulhar nas águas da barragem ou para subir a Pedra do Calhau. É Pedra do Calhau mesmo, irmãos? É isso mesmo, né? Ninguém nunca me convidou para ir lá naquela pedra. Eu acho que duvidam da minha capacidade de subir lá. Estou aceitando convites. A Laisla está ali me recomendando não entrar nessa, né, Laisla? Nas águas da barragem eu já mergulhei muitas vezes, mas naquela pedra lá eu nunca subi. Não estejam na Bela Cajuru apenas por lazer. Vão lá, conheçam a nossa congregação no centro de Carmo do Cajuru. Vão a Abaeté, irmãos. Conheçam lá na praça do bairro Simão da Cunha a nossa congregação. Vão a Cristais, lá na Vila Madalena 2, uma vibrante congregação, vibrante, irmãos. Temos sonhado com a organização da primeira igreja batista em Cristais. Mas se ainda não é possível fazer isso, oferte para missões regionais. Entregue o seu coração a essa obra. É nosso privilégio servir ao Senhor. Paulo está dizendo isso. Eu quis muitas vezes ir a Roma, irmãos. Eu me sinto devedor, eu preciso pregar a vocês, irmãos. No verso 15, último versículo que destaco, Paulo diz assim: quanto depender de mim, quanto está em mim, no que está em minhas mãos, eu já estou pronto para ir anunciar também o evangelho aí em Roma,
Não me importam as dificuldades, eu quero ir. Nosso privilégio é representar Cristo, porque nós já fomos alcançados e já temos experimentado as maravilhas do Evangelho de Cristo. Missões são a pregação do Evangelho e são privilégio para os salvos. Deus nos conceda a alegria renovada a cada dia, de sabermos que somos sim privilegiados. Nós recebemos o Evangelho, graças a Deus nós experimentamos os efeitos do Evangelho, e nós refletimos o poder do Evangelho quando pregamos o Evangelho. Pregue, meu irmão, pelo poder de Deus, vidas virão a Cristo, e você experimentará o privilégio de alcançar vidas para Cristo. Como eu mencionei o irmão João Ribeiro, eu quero convidá-lo para orar, rogando a Deus que nos dê como igreja verdadeiro compromisso com a pregação do Evangelho. Irmão João, venha ao microfone, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Deus nos dê poder para avançar pregando o Evangelho. Vamos orar. Amado e soberano Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus nós te louvamos, Senhor Deus, nesse instante, quando, Senhor Deus, o teu servo expôs essa mensagem missionária, Senhor, dando a nós esse despertamento para anunciar o teu Evangelho em nossa região. Ó Pai, que o teu Santo Espírito dê a cada um de nós esse dever, essa obrigação e, acima de tudo, o privilégio de anunciar Jesus como nosso eterno e soberano Salvador. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida da tua igreja, pelo Evangelho que ela tem anunciado em nossa região. Nós sentimos realmente, Senhor Deus, esse dever, essa obrigação e, acima de tudo, o privilégio de anunciar Jesus Cristo àqueles que não te conhecem. Abençoa-nos, ó Deus, portanto, dá-nos uma visão realmente missionária, o compromisso de contribuir, de falar e anunciar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós te adoramos, Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por essa mensagem que o teu servo nos deu. Que o teu amor e a tua graça esteja conosco, dando-nos esta visão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, à noite, às 19 horas, pontualmente iniciaremos o culto e teremos a alegria de ouvir o pastor Carlos trazendo-nos a mensagem do Senhor. Estejam conosco. Mas agora, ao final do culto, passe lá na cantina, aguarde o pós-lúdio, não precisa sair com pressa. Passe lá na cantina agora, leve o bolo, a sua oferta será enviada para missões regionais. Se você nos visita pela primeira vez, queira levantar a sua mão, por favor. É só levantar a mão. Nós temos sim pessoas conosco pela primeira vez. O que diremos, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Nossa irmã Soraya, a irmã Laisla e outros irmãos estarão ali na saída, no espaço Conexão. Na saída à esquerda, quem nos visita pela primeira vez, passe lá e retire um presente da nossa igreja. Deus a todos abençoe.